Muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da nossa querida IBNU, podcast da Bíblia IBNU sobre a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós estamos aí avançando nessa carta que é um compêndio, né, uma suma teológica dos ensinos do apóstolo Paulo, que também reverberam nas suas outras cartas. A gente tem vários temas que são apresentados aqui na carta de Paulo aos Romanos, que aparecem em outras de suas cartas, mas aqui a gente vê um pensamento concatenado, né? Um pensamento, vamos dizer assim, engajado, encaixado uma coisa na outra, como se fosse um trenzinho, né? Uma locomotiva lá no início que vai puxando os assuntos, e aí a gente vai vendo agora, quando a gente vai se aproximando aqui daquele capítulo que nós chamamos o capítulo da virada, que é o capítulo 12, Paulo começa a ajustar aí o seu pensamento, a apresentar aí os pontos de amarração dos temas que ele vem tratando nos capítulos anteriores. Hoje nós vamos tratar de dois capítulos, né, 9 e o 10. São capítulos que já renderam outros escritos muito importantes na história da fé, na história da Igreja de Cristo, não é? Por exemplo, nós temos livros extensos escritos em Romanos, como Karl Barth escreveu um famoso comentário chamado Carta aos Romanos, que é espetacular. O próprio João Calvino também escreveu bastante sobre esse tema. Martinho Lutero se baseou em vários textos de Romanos para apresentar as suas ideias contra o movimento religioso da sua época. Temos também Jacó Armínio, entre outros na história aí que utilizaram. E o capítulo 9 é um capítulo especial porque ele tem esses temas que a gente conhece bem aí, que causam às vezes um pouco de dificuldade de compreensão e causam até às vezes divisões que não tem nenhuma intenção do texto causar isso. O texto, na verdade, ele quer nos ajuntar, e a gente espera que hoje você consiga também sair com esse sentimento de que o apóstolo Paulo aqui está escrevendo um texto que é para mostrar que todos nós temos que ser debaixo aí dessa nova fé, desse novo conceito de salvação que ele está apresentando, que na verdade não é um novo conceito, deixa eu deixar isso bem claro. Ele está explicando o conceito que sempre existiu e que talvez não estivesse tão claro até aquele momento, depois ali de Cristo Jesus. E eu estou hoje com os meus queridos aqui, Leandro Abrantes e Daniel Piovesan. Boa noite de vocês para a gente começar o nosso bate-papo aqui na nossa live de hoje. Boa noite, pessoal. É muito bom estar de volta aqui às lives da IBNU sobre esse livro tão importante e tão significativo que é o livro de Romanos. Olá, pessoal. Boa noite. Muito bom estar aí mais uma vez para a gente poder conversar sobre esses temas tão ricos para a nossa fé. E essa carta que é tão especial, como o Jonatas bem ressaltou aí, já rendeu muita conversa, muito livro, né? Muita discussão sobre o assunto. Vamos tentar compreender um pouquinho melhor aí, pelo menos esses dois capítulos aí nessa live de hoje. Bom, então a gente começa já falando sobre o texto em si, né? Eu não sei se um dos dois aí quer fazer, eu vou fazer um resumo breve do que a gente viu até agora. Paulo, ele vem tratando dessa questão de como as pessoas são salvas e quem deve ser salvo. Ele apresenta a situação do ser humano lá no capítulo 1, 2 e 3, ele vai mostrando que todo mundo está no mesmo barco, e o barco está à deriva, não é? Então, assim, não existe essa questão de, eu sou descendente de Abraão, eu agora sou o alvo da graça de Deus. Não existe isso. Todo mundo está passando pela mesma dificuldade, pelo mesmo problema. E aí ele vai apresentar ali, a partir do capítulo 4, como que se dá essa nova situação, como que se dá a partir de Cristo Jesus, da sua intervenção na história, intervenção de Deus para a salvação, intervenção essa que estava prometida já no Antigo Testamento, como se dá esse processo. E ali, o Leandro mencionou aqui no nosso bate-papo offline, né, no pré-live, aí a respeito desses, vamos dizer assim, desses temas, né, Leandro? Como é que você tinha falado mesmo? Que primeiro Paulo vai falar sobre a justificação. Explica para a gente um pouquinho aí. É importante a gente sempre entender a estrutura do texto como um todo, né? A estrutura maior do texto.
Isso impede a gente de tirar conclusões doutrinárias, às vezes conclusões grandes sobre versículos isolados. E esse capítulo 9, esses capítulos 9 e 10 que a gente vai tratar hoje, são uma continuação dessa estrutura que já vem desde o início da carta, né? Inicialmente, a gente tem aí a condição humana diante de Deus, né? A condição de pecado, a condenação do ser humano. Depois a gente tem a justificação pela fé, né? Que é dada por Deus, que é providenciada por Deus. Depois a gente tem a santificação, e aí a gente retoma esse tema da salvação, que é pela graça de Deus, através, né, por meio da fé. E isso se retoma aqui nesse trecho que nós vamos discutir hoje. E aí a gente vai começar falando justamente de essa retomada, ela passa por uma, vamos dizer assim, vou dizer uma exposição ou de uma questão muito pessoal para o apóstolo Paulo, né? Porque ele começa o capítulo 9 falando o quê? Olha, eu digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria, olha como é forte essa fala do apóstolo Paulo, eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. E ele apresenta as credenciais desse povo, né? Ou seja, deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Então, Paulo, ele vai começar a tratar desse assunto aqui, como o Leandro falou, e já começa apresentando um problema que ele está enfrentando, que é como fica a situação do seu povo, do povo de que ele faz parte, né? A gente lembra, Paulo fala em outras cartas, né? A respeito da sua linhagem judaica, ele vezes a respeito de como ele é judeu, fariseu, e foi criado nesse ambiente. Então ele apresenta essas... E eu estou achando que está dando uma travada aqui, eu não sei se vocês estão me ouvindo ainda, mas ele apresenta todas essas situações e ele termina esse trecho e ele já faz um contraponto. Ele fala assim, ó, não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. E ele encerra dizendo, não, em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. A gente vai lembrar rapidinho a história aqui. Abraão, ele, vamos dizer assim, tentou ajudar Deus, né? A gente conhece essa história. Ele e Sara, Deus falou que seria um descendente de Sara o herdeiro, e Abraão falou, não, mas Sara já está velha, eu também estou, então, ó, tem aqui Eliezer. Deus falou, não vai ser ele. Aí Sara falou, ó, vamos resolver esse negócio em casa aqui mesmo. Aí chamou lá a concubina, tem um filho Ismael, e Deus também fala, não é só por esse que vai vir a descendência. E Deus cumpre a sua promessa. Então, como é que a gente começa a entender isso aqui, né? Eu não sei se o Daniel ou o Leandro querem já começar apresentando essa questão que mostra essa soberania de Deus, né? Não é por aquilo que a gente acha que deve acontecer, mas é pelo que Deus faz e pelo que Deus quer fazer. Então, começando aí falando desse tema, que é um tema tão querido para o apóstolo Paulo, ou seja,
ele mesmo abre um leque não, ele abre um caminho de discussão muito importante aqui. Ele diz, olha só, não é o sangue, não é aquele que nasce da descendência que é filho dele. Ainda, inclusive, faz essa distinção muito interessante, né? Nem todos os descendentes de Israel são Israel, nem por serem descendentes de Abraão são filhos de Abraão. Como é que a gente entende isso aqui nessa questão dessa soberania que ele está apresentando aqui aos seus leitores? Opa, acho que uma coisa interessante da gente lembrar aqui, né, como você bem falou, Jonatas, um pouco antes, no capítulo 8, Paulo, ele termina o capítulo 8 com esse louvor, né, esse triunfo, esse discurso de triunfo do evangelho. E aqui ele faz esse contraponto falando, mas espera aí, Israel não aceitou a Cristo. Será que a promessa de Deus, ela não deu certo? Será que Deus, né, se enganou lá no passado e tal? E aí ele vai falar, ele vai defender, a partir disso que você estava falando agora, né, do nascimento de Isaac pela promessa, ele vai começar a defender justamente um dos pontos principais aqui do capítulo 9, que é a tal da soberania de Deus. Quer dizer, Deus, primeiro, ele está no controle de todas as coisas, né? Deus, ele não é como se Deus tivesse esquecido ou tivesse perdido um ponto e tal, não. Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele é soberano, né? E a salvação de Israel, toda essa questão envolvendo a salvação de Israel, Paulo vai usar esse ponto para defender que, olha, não, espera um pouquinho, vamos tentar entender um pouco melhor o que aconteceu com Israel. E aí ele vai começar a tratar disso mais para frente, no capítulo, mais pro final do capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, né? Ele vai tratar um pouco dessa questão. Mas aqui, nesse primeiro momento, ele está justamente introduzindo esse tema da soberania de Deus, que vai nos acompanhar aí até o final do capítulo 11, inclusive, né? Então, acho que para começar aí no meu comentário, eu gostaria de falar isso aí. A gente vê que Paulo ele argumenta com relação a Isaac, né? E depois ele continua falando, ou seja, até quando Isaac e Rebeca foram ter lá os seus filhos, é o que o texto diz, todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei a Esaú. E a gente parte para um tema, como o Daniel falou aí a respeito da soberania, e o tema que logo decorre dessa soberania é o tema da eleição. A gente vê o termo aqui, eleição, aparecendo, né? É um termo que vai ser muito utilizado em vários escritos, em vários momentos, de formas, vamos dizer assim, eu diria que, não vou dizer que erradas, mas talvez incompletas, né? Porque a gente, como o Leandro teve uma fala, uma das coisas que ele falou que eu acho que que é muito importante frisar, o livro de Romanos, a carta de Romanos, ela não pode ser pinçada, né? Você não pode pinçar coisas da carta aos Romanos, porque a carta aos Romanos, ela nunca se contradiz, mas, pelo contrário, ela se complementa. Então, quando você acha que você está defendendo uma posição e aquela posição ela é final, no sentido assim, não é isso aqui mesmo que Deus quis dizer, vem um capítulo para frente e complementa aquele assunto trazendo um contraponto, não é? Ou seja, dentro da cultura e da visão judaica, os opostos, ou seja, os contrapontos, não são problemáticos. Não há problema em você ter elementos que, vamos dizer, elementos que falem de pontos de vista diferentes. Eu acho tão interessante quando a gente lê, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus falando sobre si mesmo, né? Ou seja, eu dou a vocês o que é bom e o que é ruim. Eu sou o Deus que se revela e o Deus que se esconde. É o mesmo Deus. Então, assim, a gente quando vai tratar desse tema agora que vai falar da eleição, a gente
tem que tomar um pouco de cuidado para as pessoas que já falaram sobre esse tema na história e quiseram defender fielmente ou estritamente esse papel eleitor de Deus, que é dele. Não estou querendo tirar de Deus, por favor. Pelo amor de Deus, eu não quero tirar dele esse papel. O papel é dele, ele elege quem ele quer. Mas essa eleição, talvez na nossa forma de compreender, ela é uma eleição, vamos dizer assim, que nós vemos apenas com os olhos ocidentais. E aqui eu faço uma ressalva para explicar o que eu quero dizer com olhos ocidentais. Nós somos pós-iluministas, cartesianos, método científico, e nós defendemos uma obtenção de informações cabal, ou seja, nós temos que chegar ao fundo, né? Só que até mesmo na ciência nós temos várias vezes elementos sendo substituídos. Uma crença, uma coisa que cientificamente foi obtida, vem daqui a pouco uma outra coisa que desfaz aquele conceito. Então, dentro do pensamento bíblico judaico, isso não é um problema, você ter esses antagonismos que parecem antagônicos para nós, mas nós temos que crer isso como a revelação de Deus para nós, uma revelação mais completa. Então, a gente vai falar dessa eleição agora, ou seja, o que significa essa eleição? Não sei se o Leandro quer trazer para a gente a introdução desse assunto, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, que está completamente agregado à soberania. Ou seja, quem elege é quem é soberano, é quem pode eleger. Então, como o Daniel falou aí da soberania, como é que fica essa questão da eleição que é apresentada aqui nesse início do capítulo 9? Exatamente, a gente não deve ler o texto de Romanos, nem nenhum outro texto, como se ele tivesse sido escrito hoje, nos dias de hoje, com esse raciocínio lógico, como se fosse um tratado teológico que tem o objetivo de esgotar cada tema. Na verdade, a gente nota que as passagens têm enfoques e têm contextos, né? Contextos da época, né? E tem contextos gerais. Então, quando Paulo começa a falar sobre a soberania de Deus aqui, é à luz do que ele já falou lá no capítulo 3, quando ele começa a falar aqui dos judeus, né? É dos judeus, as alianças, a glória divina, a adoção. Ele está voltando ao capítulo 3, em que ele fala quais são os benefícios de ser judeu, então. Então a gente nota essa volta ao que ele havia dito antes, então a gente não pode entender essa parte aqui, não pode ler essa parte, ou não deve, né, ler essa parte aqui sem que essa leitura seja à luz do que já foi dito na própria carta. E também, inclusive, ele faz menção a outros textos do Antigo Testamento. A gente também precisa levar isso em consideração. Quando ele fala sobre a eleição de Deus, fica bastante claro aqui no capítulo 9 que a intenção de Paulo, um dos principais enfoques que ele tem aqui, é de contrapor, quer dizer, de explicar como é que Deus fez essa escolha. Deus fez essa escolha baseado na sua soberania, e não no mérito do judeu. Então, assim, se por um lado o gentio poderia se perguntar, bom, se os judeus, como povo, não aceitaram o seu Messias, então eles ficaram de lado e agora a gente entrou e então agora Deus escolheu a gente que é, né? E aí o que Paulo está fazendo aqui, por outro lado, o judeu poderia perguntar assim, mas vem cá, nós é que somos o povo da aliança, nós é que somos da linhagem, né? Então Deus nos escolheu porque nós temos essa linhagem. E aí o que Paulo está dizendo aqui é que a escolha de Deus se baseia na sua soberania. E não se baseia no mérito ou na possibilidade de explicação humana. Então é interessante ver que o texto bíblico parece caminhar justamente no caminho inverso do que muita gente faz, né? Muitas vezes a gente tem essa tentação, como o Jonathan diz, nós que somos pós-iluministas, cartesianos,
a gente tem essa tentação de explicar tudo até que não restem contrapontos, né? Não restem tensões, desfazer, explicar todas as tensões. E, na verdade, o que o texto está dizendo aqui, o texto bíblico está dizendo aqui, Deus escolhe porque ele é soberano. E a razão da sua escolha tem a ver com a sua própria soberania, a sua própria vontade. E não com algo que possa ser explicado por mim, que sou criatura. Quem sou eu para perguntar a Deus por que ele escolheu tal coisa, escolheu os judeus para que deles viesse o Messias e não outro povo? Quem sou eu? Muito, muito bom. Essa questão da soberania e da eleição, eu acho legal a gente ressaltar um ponto aqui, que é o seguinte: quando você pega a sua Bíblia e você olha para os versículos, como se eles fossem, por exemplo, artigos de lei, que eu trabalho muito com isso, né? E tem algumas Bíblias que elas são diagramadas como se fossem, cada versículo é uma linha, ou, enfim, é um período, né? E isso, às vezes, pode dificultar a nossa leitura para entender todo esse contexto. Por exemplo, se você pegar o versículo 11, que vai usar a palavra eleição, se você pegar o versículo 11 e isolar ele do versículo 1 ao 10 e do restante que vem depois, você vai se perder, porque você vai provavelmente achar que Paulo está defendendo aqui uma tese sobre eleição. E a defesa que Paulo está fazendo nesse texto não é sobre eleição. Ele está usando a eleição como um argumento dentro do seu argumento maior da soberania de Deus. Como quem diz assim, olha, Deus é soberano, portanto, ele é assim, tal, e uma das coisas é que ele elege, né? E esse propósito da eleição, ele permanece porque Deus sustenta esse propósito. Então, a gente percebe que a questão da eleição aqui, Paulo não está defendendo um argumento de uma linha teológica ou de outra com a questão da eleição. Ele está defendendo um ponto da soberania que vai sustentar toda a conclusão que ele vai chegar depois, que a gente já vai falar, eu não quero adiantar essa conclusão, mas o objetivo de Paulo é responder para esse judeu que está se perguntando, como disse o Leandro, para esse judeu que está se perguntando, mas eu sou o povo escolhido. Paulo está falando, não. A escolha de Deus, ela é soberana. E Deus, ele não... Perdão, você não entra na fé em Cristo por causa do seu ascendente, por causa do seu pai Abraão, porque o judeu, a gente vê muito isso nos evangelhos, inclusive, né? Lá no evangelho de João, por exemplo, o pessoal chega para Jesus e fala, nós temos um pai que é Abraão. Então o judeu, ele se orgulhava muito disso. Nosso pai é Abraão. A gente está bem na fita, digamos assim, né? Só uma ressalva, o livro de João, o Evangelho de João é bem interessante. Existe um autor, doutor em Novo Testamento, que ele inclusive é um judeu, Dr. Eli Litzorkin, e ele escreve um livro, o Evangelho, como é que é? The Jewish Gospel of John, ou seja, o Evangelho judaico de João. E qual é a ideia? Ele faz uma tradução justamente desses termos que você mencionou, porque parece, quando a gente fala assim, que os judeus... Então ele fala, olha, nós precisamos entender isso aqui como a liderança judaica, que era a liderança que combateu Jesus. Né? Então, quando a gente fala judeus, nós estamos falando do povo judeu como uma unidade. Né? A gente tem que lembrar disso. Né? Na verdade, a última coisa que havia no judaísmo da época de Jesus era unidade. Né? Só na Bíblia a gente conhece três partidos políticos, né? Os zelotes, os fariseus e os saduceus. E ainda tinha os essênios, que não são mencionados na Bíblia, mas Flávio Josefo vai mencionar depois. Então, assim, havia uma pluralidade de interpretações e tudo mais, mas isso que você mencionou tem toda a razão. Aquela liderança da época ali, principalmente a liderança farisaica, que se achava, vamos dizer assim, a detentora da interpretação, e depois a liderança do templo,
né, que eu já mencionei numa outra live aqui, o livro do... não foi numa live, foi numa aula, mas eu menciono aqui também, que o livro do N.T. Wright vai falar muito, né, sobre Jesus e a Vitória de Deus, livro que está saindo aí daqui a pouco pela Mundo Cristão. Nesse livro, o N.T. Wright ele faz um apanhado de documentos e de outros artigos mostrando que a condenação de Jesus, a condenação final que vai levar ele à crucificação, se dá a partir do embate dele com a liderança do templo. Ou seja, Jesus ele bateu de frente com fariseus, bateu de frente com outros líderes religiosos, não chegou à morte. Quando ele bateu com o pessoal do templo, ali foi, vamos dizer assim, a gota d'água que eles esperavam. Falaram, olha, esse cara vai destruir a nossa estrutura social. Ou seja, ali Jesus virou um arruaceiro. Porque se Jesus destrói a autoridade do templo, que era o que ele falava, ele falava, eu vou destruir isso aqui em 3 dias, eu vou voltar. Em 3 dias eu reconstruo. E o pessoal falou, eita, Jesus vai vir com um grupo aqui e vai sair quebrando tudo, né? Não entenderam exatamente qual era a mensagem dele. Mas aí, Daniel, esse ponto que você colocou, que é muito importante, e na sequência aqui que a gente vai ver, né? O texto vai continuar dizendo assim, ó, esse não foi o único caso, os filhos de Rebeca, a gente já rejeitei Esaú. E aí no 14 ele vai dizer, então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso é uma citação de Êxodo, né? Portanto, isso não depende do desejo humano ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, pontuando exatamente o que o Daniel estava falando aí. Ou seja, não é pela descendência, não é pela sua consanguinidade, mas é pela única e exclusiva vontade eleitória de Deus. Essa vontade eleitória é uma palavra nova que eu inventei, vocês anotem aí para não perder. Pois está escrito, pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. E isso nós vemos que a gente tem que fazer sempre, eu gosto muito de fazer essa associação dessas coisas que a gente lê assim soltas no texto bíblico, às vezes parece que não faz muito sentido, mas se você analisa, o nome de Deus é proclamado em toda a terra. Então, não foi, o propósito de Deus não morre aqui no texto, ele continua. Eu lembro daquela história que o Sayão mencionou, né, que ele teve uma experiência em Israel com um judeu religioso, um judeu não messiânico, vamos dizer assim, que não acreditava em Cristo Jesus como Messias, e ele falando que ele não acreditava em nada, não é? Ele falando assim, eu não acredito em mais nada. E ele dizendo assim, esses negócios que o pessoal faz, os Shabat, todas as questões que o judaísmo prega, eu não acredito nisso, para mim não tem validade nenhuma. Aí ele falou, mas você precisa lembrar, né, que tem lá o seu parente antigo aí, do seu povo, né, falando de Isaías, né, Ishayahu, quando Isaías vem e diz, né, que todos os povos virão a Sião aprender a sua lei. Né? E aí o Sayão virou para ele e falou, tá vendo aquele grupo que está ali? Aquele grupo é da Nigéria. Esse grupo aqui é do México. Nós somos do Brasil. Tem um grupo americano ali, tem um pessoal da Europa, tem um pessoal do Oriente, tem um pessoal do Japão, da China. Todos os povos estão vindo a Sião para aprender a lei. Então, assim, a gente às vezes não percebe que esse movimento é um movimento contínuo. E aí o que nós vamos ver que o texto apresenta aqui? Né? Terei misericórdia de quem ele quer, e Deus tem misericórdia de quem ele quer, e ele endurece quem ele quer. Aí pode levantar essa questão. Algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? E aí o argumento que foi apresentado, né? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outros para uso desonroso? E se Deus, aí que nós começamos a perceber esse tema que vai ser depois trabalhado um pouco mais no capítulo 10, que é desse contraponto que nós vemos, né? Ou seja, e se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição. E aqui parece que os dois elementos eles se chocam, né? O elemento da soberania de Deus, que faz vasos de um mesmo barro para fins honrosos e para fins desonrosos, e esses vasos que são preparados para a sua ira,
que Deus tem que suportar. Eu até brinquei com o Daniel antes, eu falei assim, pô, parece que é um Deus esquizofrênico, né? Tipo assim, eu vou fazer um vaso para honra e vou fazer um vaso que vai me deixar irritado. Só que na hora que ele me deixa irritado, eu tenho que suportar ele, mas eu não fiz ele para esse fim. Então, parece que aqui está sendo apresentada essa ideia de que a oportunidade de ser usado para a honra, ela é aberta a todos. Só que Deus conhece e sabe quais são os resultados, até porque, nós já mencionamos nas nossas aulas anteriores, não é o objetivo de Paulo nessa carta ele ser exaustivo em todos os pontos. Ou seja, quando Paulo apresenta o assunto, ele não quer apresentar todos os elementos possíveis e todos os desdobramentos possíveis. Ele apresenta a situação como um todo. Eu me lembro do Saião falando na nossa primeira aula lá no capítulo 1, como Paulo pega aquela lista ali de pecados e dificuldades e ele apresenta aquilo ali como um tomo da situação da humanidade, mas não é o todo da humanidade. Ele está falando, ó, a situação da humanidade é essa, isso aqui resume. Então, o que nós vemos aqui nesses capítulos também é justamente isso. Deus, Paulo apresenta Deus aqui não apenas como aquele que elege e que cria os vasos de honra e os vasos de desonra, mas ele é aquele Deus que permite que o vaso, ou seja, através da sua própria ação, seja usado para A ou para B. E assim, a eleição que nós tratamos, isso que é a nossa dificuldade, ou seja, Deus faz isso de antemão, como está dito no texto, ou ele faz de antemão porque ele já sabe o final, não é? Parece aquela do Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então, assim, é uma dualidade que Paulo não está preocupado em resolver. Paulo não está preocupado em resolver, não é? E aí eu vou terminar esse texto aqui para a gente poder comentar, dizendo assim, quer dizer, se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, Paulo está colocando aí justamente esse ponto para aqueles judeus e gentios de Roma, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que, no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na sua terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Na sua terra, não, na terra. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Parece que nesse fechamento aqui, pegando aquele ponto do versículo 1, do primeiro trecho desse capítulo, Paulo está mostrando para aqueles seus co-irmãos judeus que não é apenas, vamos dizer assim, pela descendência abraâmica ou pelo fato deles serem povo que eles estão salvos. Ele faz um fechamento nisso aqui. Ele falou, olha, vocês estão entendendo a eleição de uma forma errada. Vocês estão achando que pelo fato de que Deus convocou Abraão lá da sua terra e criou um povo através de Abraão, todos estão garantidos. Não é bem assim. Eu acho que isso é o fechamento desse trecho que nós estamos vendo aqui. Eu não sei, comentários aí de vocês a respeito desse pedaço? Podem falar? Eu acho interessante aqui como o Paulo, só complementando aí o que você acabou de falar, Jonatas, Paulo, ele chama essa questão toda e aí ele fala assim, ó, inclusive, pessoal, isso tá lá no texto que vocês leem na sinagoga. Então, assim, eu não estou trazendo nada de novo. Ó a soberania de Deus aqui. Deus já tinha falado tudo isso através de Oséias, através de Isaías, e os versículos estão aqui, né? Então tá lá para todo mundo ver essa questão tanto da eleição quanto da pedra de tropeço, que é o que ele vai tratar nos próximos versículos, a pedra de tropeço. Então acho muito interessante como o Paulo ele dá o argumento e ele fala, olha, isso já estava lá escrito, né? É muito interessante a maneira como Paulo desenvolve o tema da soberania de Deus, justamente, como vocês disseram, né? Justamente contrapondo isso à ideia de mérito, de algum mérito. Não é nem por ser judeu, nem por não ser judeu.
Então, é simplesmente pela soberania de Deus, porque nada foge ao seu controle, né? Isso me faz pensar na situação da comunidade que Paulo não conhecia ainda, né? A gente lembra que a gente já falou isso lá. Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele ainda não havia visitado a comunidade de Roma. E o Daniel citou um negócio que eu acho muito interessante a gente frisar aqui e talvez até esclarecer, né? Quando a gente fala o apóstolo Paulo escrevendo, citando profetas, por exemplo, isso é uma questão muito interessante da gente avaliar. Por quê? Dessas divisões partidárias que a gente tinha ali, que eu mencionei há um pouco atrás, a respeito dos tipos de interpretação diferentes, uma das características de alguns desses grupos era qual parte do texto eles utilizavam. É importantíssimo falar uma coisa aqui. A gente tem um evento histórico que é apontado como um fechamento aí do cânon do Antigo Testamento, que é o Concílio de Jamnia, que acontece ali na região da Galileia, depois da virada do primeiro século. Ele é por volta de 101 a 105, depois da era cristã. E é nesse concílio que a comunidade judaica restante, né, porque vocês lembrem que no ano 70 o templo é destruído, e Roma começa a ter uma presença maior ali no território da Galileia, até o ano de 135, quando o Bar Kokhba, que é considerado, na verdade, o Messias, existe uma história aí, uma interpretação de que eles levantam Bar Kokhba como o Messias dos judeus por conta do crescimento do cristianismo. O cristianismo estava crescendo, e aí os judeus falam, não, nosso Messias está aqui. E Bar Kokhba vai se levantar contra os romanos mais uma vez, vai ser derrotado e eles vão eliminar o reino da Judéia, chamando de reino da Filistina ou Palestina, né? Daí você depois pode estudar a origem do nome Palestina, você vai entender que vem dessa época, quando os romanos derrotam os judeus. Então, nessa época, os grupos liam partes diferentes. Os fariseus, eles normalmente liam todos os textos, né? O texto da Torá, que era comum a todos, liam também os escritos sapienciais e liam os profetas. Tanto que Jesus lê o profeta Isaías na sinagoga de Nazaré. Quando ele vai a Nazaré, lá estão fariseus, são fariseus normalmente que coordenam o trabalho nas sinagogas, Jesus acha lá o rolo de Isaías. Já os saduceus, eles não liam muito dos profetas, porque para eles o que importava era a Torá. Então, não é que eles achavam que eram textos inferiores, provavelmente até achassem, mas eles não tinham a prática de utilizar esses textos nas suas festas, nas suas cerimônias, em tudo mais. Então, eles utilizavam o texto da Torá porque era o que importava para o funcionamento do templo. Então, quando a gente menciona, por exemplo, o apóstolo Paulo levantando argumentos textuais, você já vê ali que Paulo vai causar uma divisão. Pode ser que naqueles judeus que estavam ouvindo isso, houvesse saduceus. Vai falar, não, esses textos que ele está citando para mim não importam, não é? E pode ser que a resistência vamos dizer assim, a essa fala de que não é a eleição abraâmica, ou seja, não é o sangue, mas é a soberania, essa resistência venha disso, deles desconsiderarem esses textos que eram textos conhecidos, porque Paulo era fariseu. A gente já mencionou isso. Paulo estudou e leu os escritos proféticos para se preparar quando ele ainda estava trabalhando lá no ambiente judaico. E aí o texto que o Daniel citou, vai terminar o capítulo 9, que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas como se fosse por obras. Citação aí do que o Daniel e que o Leandro falaram, né? Não era uma clara separação dessa ideia de que você tem mérito, ou seja, você pode fazer coisas que vão fazer com que Deus te coloque dentro do barco. Não é pelo que você faz, não é pelo que você é, não é pela sua descendência. É apenas pela misericórdia de Deus. Eles tropeçaram, vai dizer,
o texto aqui, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. E aquele que nela confia jamais será envergonhado. Esse trecho é muito interessante. Se vocês quiserem comentar, vocês podem me interromper. Mas ele aponta justamente para a dificuldade que Israel vai encontrar. Israel agora como um povo, né? A dificuldade que Israel vai encontrar justamente pelo fato de não darem ouvidos aos profetas. Ou seja, se os profetas, como o Daniel já mencionou, mencionaram essa verdade que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, e essa verdade agora se fez carne e habitou entre eles, a interpretação de como deveria ser esse messianismo, ou seja, de como deveria se processar esse messianismo, que, através lá do texto da Torá, né, se você for lembrar do texto da Torá, Deus menciona o Messias através de Eva, não é? Quando ele vai falar de que o descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente. Depois, através de Moisés, ele vai falar que virá um novo profeta, né, um novo líder que vai arrebanhar todo o povo. E se nós formos para os escritos sapienciais, depois, da linhagem de Davi vai ser esse Messias. Ou seja, quando os profetas escrevem falando da importância que Israel tinha que dar a esse assunto, não é? A gente vê aqui o caso de Oséias e Isaías falando, olha, vocês estão achando que são o povo de Deus, mas Deus vai chamar seu povo um povo que nem daqui é. Ou seja, os povos de fora vão participar, porque vocês estão rejeitando a palavra e os preceitos de Deus. E aí vem essa pedra que faz tropeçar, que é uma citação de Isaías de novo, não é? Uma citação de Isaías. Não sei, vocês querem comentar alguma coisa? Isso remete ao próprio versículo 5, em que ele está falando sobre os judeus como sendo, através dessa linhagem, através desses patriarcas, é que se traça a linhagem humana de Cristo. E aí isso lança luz sobre toda essa discussão, né, que lá no início ele já começa falando sobre o povo, né, judeu, quais são as questões do povo judeu que demonstram essa escolha, essa eleição de Deus, do povo judeu, e aí depois ele fala sobre, né, sobre que aspecto ele está falando dessa eleição, né, a linhagem através da qual viria o Messias. E aqui fica mais claro ainda que ele começa ele parte para essa outra parte, ele vai para essa outra parte do argumento, falando, Jesus, tá vendo? Lembra, né, Jesus, de que veio dessa linhagem? Ele é o Messias. A pedra que foi colocada, vocês tropeçaram, não enxergaram a pedra, né? E a pedra de tropeço, ela é colocada aqui, né? O Paulo ele levanta esse assunto da pedra de tropeço, que é, como você falou, é uma citação de Isaías, acho que é Isaías 28, né? E esse texto aqui, ele mostra como Deus colocou essa pedra de tropeço justamente para lembrar os israelitas mais tarde que não era pelo esforço próprio, nem pela condição de filhos de Abraão, né? Então, a pedra de tropeço está dentro desse propósito de Deus, da soberania, da eleição. Deus não perdeu o controle, e ele, inclusive, ele colocou isso como pedra de tropeço para mostrar para os judeus, para os israelitas, para lembrá-los de que quem está no controle da situação é ele, e não eles. Não são os judeus fazendo os seus rituais, não são eles cumprindo as determinações da lei que vão se colocar dentro da salvação ou vão merecer alguma coisa. Não é, e é justamente nesse ponto que vai caminhar o capítulo 10. A partir do versículo 1 até o versículo 4, ele vai, eu estou até adiantando aqui, eu sei que o Jonatas ainda não leu, mas ele vai trazer esse ponto, né, dizendo que, olha,
os israelitas, o meu povo, ele ignorou, né, essa justiça que vem de Deus e procurou estabelecer a própria justiça. Então, é isso aí. Tem uma questão que eu acho bastante importante aqui mencionar, que pega esse ponto aí da fala do que o Daniel levantou, que é essa ideia, né? Ou seja, os gentios obtiveram uma justiça que vem da fé, e Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou, porque eles não buscavam essa justiça pela fé, e sim pela prática, ou seja, pelo fazer. A gente já comentou isso em outras lives e tudo mais, como o sistema de práticas religiosas, dos rituais, das cerimônias que estavam sendo feitas em Israel, eles acabaram se tornando como quase que um sistema legal / comercial, né? Ou seja, eu tenho lá minhas falhas, meus pecados, e sei exatamente o que eu preciso cumprir para pagar a minha dívida, vamos deixar assim. Só que a gente não pode esquecer que essa pedra de tropeço que foi colocada para Israel, ela também faz gente tropeçar hoje. A gente não pode botar isso só para Israel, porque às vezes, na nossa prática eclesiástica, nas nossas atividades, nos nossos afazeres, nós achamos que estamos cumprindo tanta coisa para Deus. Olha quanto eu tenho feito para Deus. E Deus, às vezes, olha, não é por aí. Eu acho que você não está com o seu coração. A gente vê muitas vezes coisas sendo feitas, propostas sendo realizadas, que são meramente propostas, vamos dizer assim, humanas, no sentido de um auxílio, uma atividade que vai ficar bonita, vai ficar vistosa, né? Quantas vezes a gente vê aí cantatas e coisas e tudo mais, e o coral bonito cantando na igreja, a igreja toda enfeitada, e o pessoal se preocupou de passar a mensagem, né? Então, assim, a mensagem que é o importante, ou seja, o alvo principal da atividade do corpo de Cristo, da igreja que está aqui hoje, é levar essa mensagem às outras pessoas. Então, todas as ações devem ser feitas com esse intuito. E muitas pessoas, temos, assim, infelizmente que admitir, muitos lugares têm utilizado o nome de Jesus, e um ativismo muito grande tem sido feito, mas que não apontam para essa fé, que é a mesma problemática que os descendentes de Abraão estão passando por aqui. Ou seja, a gente talvez vai encontrar mais fé em pessoas que não têm nenhum vínculo com a igreja do que das pessoas que estão dentro da própria igreja. Eu sou testemunha disso. Eu já achei gente que tinha fé assim, que eu falei, rapaz, se o pessoal lá da igreja tivesse um pouquinho da confiança em Deus que esse cara aqui tem, ele não sabe ideologia, ele não sabe doutrina, nunca abriu a Bíblia, mas ele confia em Deus de todo o coração. Então é difícil. É um tema que a gente precisa estar bastante atento. Nós vamos passar para o capítulo 10, e aí eu já quero deixar aqui duas ressalvas. Né? Daniel, quer falar? Não, e eu só queria falar uma coisa, só complementando o pensamento que você trouxe aí agora. É curioso como isso acaba trazendo essa questão aqui da pedra de tropeço. O cumprimento de algo para agradar a Deus e para tentar merecer o favor de Deus. É curioso como isso traz uma falsa sensação de segurança. Quer dizer, eu estou no controle, olha como eu estou fazendo, né? É só eu fazer um pouco mais, Deus vai se agradar um pouco mais. Esse pensamento traz uma falsa sensação de controle, e a gente precisa se policiar, tomar muito cuidado, pedir muita sabedoria do Espírito Santo para não cair nesse erro, que é um erro não só dos judeus na época de Paulo, mas é um erro que qualquer ser humano, qualquer cristão está sujeito a cometer, né? E às vezes a gente está cometendo em pontos ou áreas da nossa vida sem perceber. Então é muito importante a gente refletir sobre isso e trazer essa reflexão para todas as áreas da nossa vida, né? A gente depende completamente dessa soberania, desse favor que vem de Deus. Então, só queria deixar registrado isso aí. Isso é justamente o oposto da soberania de Deus. Porque o fato de Deus ser soberano, justamente, não é só que ele, além de ele ter o controle sobre todas as coisas, tudo é para a glória dele.
E se a salvação fosse pelo meu mérito, porque pela minha obediência, pela minha justiça própria, quem recebe a glória aí? Não é Deus. Então, justamente esse é o contraponto que está sendo feito, né, nesse texto. Perfeito. Aí essa citação do Leandro aí, Efésios 2:8, né? A martelada na cabeça, exatamente disso. Ou seja, a fé, a graça vem de Deus e ela não vem por obras, porque ninguém vai poder se gloriar, justamente, de qualquer efeito, qualquer coisa que tenha acontecido. Então, nós vamos passar agora para o capítulo 10, para a continuidade desse tema que nós vamos ver aqui. E eu já queria avisar, se você tiver questionamentos, perguntas, você pode aí colocar no chat e a gente vai tentar esclarecer, responder, e as que a gente não souber, a gente manda para o Saião para ele responder. No capítulo 10, a gente começa vendo o apóstolo Paulo agora, vamos dizer assim, tentando, vamos dizer, explicar de uma forma mais clara o seu ponto a respeito dessa soberania. E ele vai fazer agora, a gente infelizmente ficou nessa junção dos capítulos, e a gente ficou com um capítulo a menos, né? Que deveríamos ir até o capítulo 11 hoje, mas não daria tempo, porque o capítulo 10 e o capítulo 11, eles são como uma balança. Paulo parece que vai agora desmerecer aqui o seu próprio povo, ou seja, falando da situação que os judeus se encontram, mas no capítulo 11 ele vai contrabalancear isso e vai colocar tudo nos pratos equilibrados. Ele vai falar assim, tá vendo? Tudo isso que nós falamos do capítulo 9, que vamos ver no capítulo 10, complementa-se no capítulo 11, ou seja, não é judeu, não é gentil, não é por raça, não é por fazer alguma coisa, mas é puramente pela misericórdia de Deus, por essa graça que chegou até nós. Então aqui a gente vai começar vendo, olha só, ele diz, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, exatamente aquilo que nós acabamos de falar aqui, desse autocontrole, de você ter o domínio da situação nas suas mãos, né? Não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Então, esse é o ponto inicial aqui, ou seja, os judeus, eles entenderam que o fim da lei era ela mesma. A salvação que Deus havia prometido, essa redenção, viria quando os judeus conseguissem não apenas exercer essa lei na sua totalidade, mas fazer com que todo mundo também seguisse essa lei. Inclusive, esse é um pensamento, e aí eu falo um pouco da minha, puxando a sardinha para o meu lado aqui, é o pensamento que está presente nos escritos de Fílon de Alexandria. Né? O Fílon que eu tenho estudado lá por conta do mestrado, um dos seus escritos aponta para esse messianismo de Israel. Ou seja, Israel não vai ter o Messias, Israel é o Messias. E, ou seja, quando Israel conseguir explicar e ensinar todos os povos as leis e os preceitos de Deus, virá a redenção. Ou seja, transformar... Isso é um pensamento de um judeu que está expatriado, né? Porque ele nasce em Alexandria, no Egito, e pertence a uma comunidade que está extremamente envolvida no contexto grego, né? Na helenização daquele território ali, e ele escreve, inclusive, em grego, mas esse é um pensamento que era comum em outras áreas, ou seja, a lei ela deveria exercer esse papel de transformação da sociedade. A gente menciona um termo hebraico chamado tikkun olam, que significa a paz de Deus para todo o universo, ou seja, você tem que transformar o mundo, é um conceito que aponta para essa transformação do mundo num lugar melhor. E para alguns é através do cumprimento fiel da lei e daquilo que a lei aponta. Mas como nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo falando, o grande equívoco dessa interpretação é não reconhecer que Deus tinha planejado um Messias, ou seja, tinha planejado um resgatador, que isso já foi apresentado no Antigo Testamento desde o período da lei, depois é escrito pelos profetas e tudo mais, e entender que a lei, como ele mesmo vai falar em capítulos logo anteriores ao capítulo 9, aqui no capítulo 7 e 8, ele vai mencionar
que a lei ela aponta para essa necessidade, ou seja, a lei não é má, ela simplesmente demonstra a necessidade que eu tenho de um resgate porque o pecado está em mim. Ou seja, ele até mencionar, se não havia lei, se não houvesse lei, não haveria pecado. Então, a lei é má? Não, pelo contrário, ela existe para mostrar que o pecado está latente em mim, ele está escondido. E quando eu não tenho a lei, eu não reconheço o meu pecado. Só que eu não consigo cumprir a lei. Eu não consigo seguir a lei. E quando você comete uma falha, você já está falho perante o Senhor. Ou seja, você errou um ponto, você errou todos os pontos. Né? Ele argumenta isso. Então, assim, eu preciso de um resgate. Eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Messias. Então, o apóstolo Paulo, ele começa esse argumento aqui já falando, olha, os judeus, Israel, vamos tirar a palavra de Deus, Israel não entendeu isso. Israel como povo, ou seja, novamente é uma generalização do apóstolo Paulo, né? Ele não entendeu que a lei apontava para o Messias. Ele não entendeu que o fim da lei era Cristo. Comentários? Uhum. Eu posso seguir aqui. Então vamos seguir. Moisés descreve desta forma, a partir do verso 5, a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Citação do texto de Isaías que nós acabamos de ler. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí eu quero começar a nossa esgrima aqui, nossa briga de foice no escuro, porque esse texto parece contradizer o texto da soberania. Não parece? Ou seja, como que Deus é soberano e elege quem ele quer eleger, e agora todo aquele que confessar e invocar o nome do Senhor será salvo? Como é que se processa isso? Como que a gente consegue entender o que o apóstolo Paulo está argumentando aqui? Qualquer um dos dois que quiser começar. É porque aqui, eu acho que esse raciocínio ele pode ir bem mais longe do que eu vou falar, mas esse texto aqui do 5 até o 13, o grande ponto que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é um contraponto à crença de Israel de que eles poderiam fazer por merecer, se é que a gente pode falar assim, né? Então, ele tá usando esse ponto para dizer o seguinte, olha, pessoal, é o seguinte, não é porque você faz que você merece, você é salvo, a salvação ela vem porque você crê em Jesus Cristo. Então, o objetivo de Paulo não é ensinar, não é, digamos assim, se contradizer. Paulo não está se contradizendo, ele está fazendo um complemento do argumento anterior, dizendo que, olha, tanto Deus é soberano que ele está dando a oportunidade de vocês serem salvos pela fé. Ele colocou uma pedra de tropeço para lembrar vocês que não é pelas obras, ou seja, você tem toda a possibilidade de tropeçar e cair nessa pedra de tropeço, mas se você confiar em Deus, você não vai ser envergonhado. Quer dizer, você precisa estar confiante em Jesus, confiante em Deus, que ele é poderoso para ressuscitar Jesus Cristo dos mortos e que é ali que está a sua salvação. Sua salvação não está em você mesmo. Então, eu entendo dessa forma. Esse texto, ele está fazendo esse contraponto, esse argumento em complemento à questão da soberania de Deus. Quer dizer, tanto Deus é soberano que você vai ser salvo aí pela fé, né? Por essa misericórdia que já foi anunciada, inclusive, no capítulo 9, né? Isso, e essas duas partes se encontram
por incrível que pareça, para alguns, na soberania de Deus. Porque se Deus é soberano e tudo é para a glória dele, o fato de que ele escolhe é para a glória dele, e o fato de que a salvação é pela fé também é para a glória dele e não para a glória humana. Então essas duas partes do argumento, na verdade, se encontram e não se contradizem. Não, tá muito fácil essa resposta de vocês aí, vamos complicar mais. E aí aquela história de que, eu já ouvi esses vários argumentos, né? A gente não vai aqui resolver o problema, só para o pessoal estar tranquilo. Inclusive, uma das primeiras postagens do nosso chat aqui é um estudo do Saião, muito interessante, por sinal, que é sobre Calvino e Armínio e o equilíbrio teológico, né? A questão eu acho que é um pouco mais profunda, e depois a gente pode conversar a respeito disso, mas ela aponta para a forma como Deus opera desde o início da criação. Quando a gente vai no Gênesis, foi Deus que criou o mundo? Foi, todo mundo sabe, né? O texto de Gênesis expõe isso lá nos seus 6 dias. Só que a criação está completa? Essa é uma pergunta que parece que as pessoas não param para fazer. Não, a criação estava completa. Então, por que Deus falou que o ser humano deveria cuidar da natureza, fazer com que ela prosperasse, e eles mesmos deveriam prosperar e multiplicar e encher a terra? Ou seja, a criação não estava completa ali. O homem, ele entra como co-participante dessa criação, não no poder criativo, que pertence a Deus, mas no poder, vamos dizer assim, de cuidado e de expansão dessa criação. Quando nós vamos falar aqui, por exemplo, dessa questão da salvação, que é o ponto principal para a maioria das pessoas, né? Ou seja, como se processa essa salvação, se é por eleição, ou seja, eu sou do time azul, ou sou do time preto, né? Ou do time amarelo, eu não estou querendo ser pejorativo aqui, pelo amor de Deus, eu sou do time verde, do time rosa, como é que se processa isso? Será que Deus me colocou no time dele? Mas aqui o texto diz que nós podemos invocar o nome do Senhor e seremos salvos. Aí o argumento que aparece não, só vai invocar o Senhor quem tiver a fé que o Senhor depositou nele. Já ouviram esse argumento? Esse é um argumento comum. Tipo assim, não, só podem invocar o Senhor aqueles que de antemão foram eleitos a invocar o Senhor. E aí existe um conceito que dentro da teologia, ele é um conceito que fica um pouco mais de lado, porque não agrada a todos, né? Que é o conceito da presciência. Né? Ou seja, você tem a predestinação, a pré-eleição de Deus, como diz ali o texto do capítulo 9, mas ele não explica como é feita essa eleição. E eu acho que isso é um ponto muito impressionante, muito interessante da gente abordar, porque a eleição, ela não está explicitada aqui, Deus elegeu baseado nesse critério. Ele fala que Deus elegeu. Ou seja, pode ser que, se você colocar os argumentos em linha, parece que a soberania de Deus, ela não deixa a sua onisciência de lado. Ou seja, a soberania de Deus, ela é, vamos dizer assim, apoiada ou abraçada por essa onisciência. Então, Deus sabe exatamente qual é o desfecho de toda a criação, de todo o desenrolar da criação. Então, essa eleição, ela ocorre porque o problema que se levanta é o que o próprio apóstolo Paulo argumenta no capítulo 9. Qual é o problema? Se Deus colocou dentro do coração do homem o desejo de buscá-lo e no coração do outro o desejo de ser oposição a ele, como que ele pode imputar culpa em quem ele definiu que seria morto? Esse é um argumento filosófico, inclusive, tá? Isso aí faz parte da teodiceia, né? A defesa dos argumentos de Deus. Então, assim, como que isso se processa? E para o que a gente lê aqui no capítulo 9 e 10 e depois vai ver no 11, parece que a coisa não anda nesse sentido. Parece que ela anda na ideia de que Deus, tendo todo o conhecimento, sabe qual o destino de cada pessoa. Aí nós podemos ser cartesianos. Não há nada que está obscuro para Deus. Não há nada que Deus não possa enxergar e que ele já não tenha visto. Porque ele é o Deus que era, que é e que sempre será. Ou seja, ele não faz parte dessa linha cronológica que nós vivemos. Ele está acima dela, enxergando do início, meio e fim. Então, por conta disso, essa salvação, ela nada mais é do que o resultado dessa eleição que nós encontramos no texto. Ou seja, essa eleição, ela vem justamente
aí é meu argumento, tá? Depois vocês podem desargumentar à vontade aí. Ela vem justamente dessa capacidade única de Deus, ou seja, não única de Deus, unicamente de Deus, né? Não tem outra pessoa que tem essa capacidade de conhecer todos os desdobramentos da história. E por conta disso, nós somos os eleitos, aqueles que creem e que depositam a sua fé em Cristo Jesus. E nós somos eleitos por depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus, que Deus de antemão sabia que nós faríamos. É um negócio assim, você vê que o negócio não se fecha. Ele é um paradoxo, assim, né? É um negócio meio... Não é um paradoxo, não, talvez não é paradoxo mesmo. Essa é uma... Inclusive, existem alguns defensores dessa teologia, tá, gente? A teologia do paradoxo, que é o Deus que escolhe aquele que escolheu. Então, assim, fica um negócio meio difícil de explicar. Mas aí, eu não sei, vocês têm algum ponto de vista com relação a isso? Vamos falar aí. É legal ver que a Bíblia não está interessada, ou enfim, os textos, né, não estão interessados em resolver as coisas da maneira filosófica, ou, né, da maneira com as nossas categorias filosóficas. E eu acho isso muito, muito legal, porque, por um lado, isso mostra para a gente que o eterno não cabe no finito. As categorias do pensamento de Deus, e aí Paulo vai cantar sobre isso, né, mais adiante, eu não quero antecipar muita coisa. Cenas dos próximos capítulos, né? Cenas dos próximos capítulos. As categorias do pensamento de Deus não são as categorias do pensamento humano, que é a criação, que é criatura. Então, Deus não cabe nas nossas caixinhas. É por isso que o próprio... e eu estava dizendo, né, por uma razão, essa é uma das razões que eu acho isso muito, muito legal, muito fantástico. E a outra é que, na verdade, isso mostra que a revelação de Deus realmente vem de Deus, e não é uma criação humana, não é uma construção humana com base no raciocínio filosófico. Em outras palavras, a gente não chega a Deus, a gente não chega ao entendimento de Deus partindo, quer dizer, esse entendimento ou essa revelação não parte do homem, parte de Deus. E por isso mesmo é que o próprio pensamento teológico se divide em áreas que dizem respeito àquilo que pode ser colocado ali nessas categorias, pode ser categorizado, pensamento mais sistematizado. Existem categorias que não podem ser, porque não cabem no nosso raciocínio lógico-filosófico, que são descritas e são colocadas como mistério, são deixadas assim como mistério. E tem a parte da experiência, né? Da nossa experiência com Deus. E a gente precisa levar isso em consideração e não tentar colocar aquilo que é de um desses tipos de conteúdo, misturar essas estações, porque aí é loucura, ladeira abaixo. O fato de que Deus é soberano e que ele escolhe é real, é bíblico. Existem diversas passagens que têm esse enfoque, assim como existem diversas passagens que têm um enfoque sobre a responsabilidade humana. E uma coisa, a existência dessa tensão não desmerece o texto, nem desmerece a Bíblia. Pelo contrário, me coloca no meu lugar. Me coloca no meu lugar de criatura. De que, embora eu não consiga acessar, que eu não consiga entender e explicar completamente, isso diz respeito à minha limitação, e não a limitação de Deus ou a limitação do texto. Isso aí, eu gosto de colocar essa questão que o Jonatas colocou, da mesma forma que o Leandro, eu vejo isso tudo como um grande mistério, né? Então, assim como temos o mistério da Trindade, quem é que vai ser doido que vai conseguir explicar a Trindade? Não tem como, né? Só lá no céu a gente vai, quem sabe, né? Se Deus explicar, quem sabe a gente entenda.
mas isso tudo nos lembra da nossa condição de criatura, de limitados, né? A gente tem um limite na nossa inteligência, a nossa inteligência ela não é ilimitada como Deus, por exemplo. Então, tudo isso eu vejo dentro dessa categoria de mistério. Um dos mistérios que eu acho mais interessantes que a Escritura nos apresenta é o tanto da Trindade, mas é o da união hipostática, por exemplo. Né? Como Jesus, ele é homem e é Deus. Né? Como é que o Verbo se fez carne? Tudo isso é um mistério muito grande e não tem como a gente entender isso na forma cartesiana. Isso já é o suficiente para dobrar os nossos joelhos. Do mesmo modo que a questão da eleição, da predestinação, que acabaram se tornando até termos um pouco carregados de significado, depende do lugar, do momento que você menciona esses termos, eles podem assumir significados um pouquinho diferentes, né? Mas, olhando aqui para o texto bíblico, são questões que permanecem em mistério, né? Então, eu acho isso tudo muito bonito e, inclusive, pode se tornar, melhor dizendo, pode se tornar uma pedra de tropeço, do mesmo modo que Paulo está falando dessa pedra de tropeço para os israelitas e para os gentios, né? Então, é isso aí. O Ivanildo escreveu aqui, né, uma pergunta. Ele diz assim, ó, podemos dizer que a soberania de Deus não suprime o nosso livre-arbítrio, ou seja, não existe tensão entre esses dois pilares? Eu acho que é importante a gente fazer uma pequena ressalva falando sobre isso. Eu acho que a gente respondeu basicamente essa pergunta dele aqui nos nossos comentários, mas há como é que a gente chama quando você tem um argumento que ele já é falho na base? Eu esqueci o termo que o pessoal usa aí na pressuposto? Pressuposto. Há um pressuposto equivocado, né, quando a gente vai falar de livre-arbítrio, que as pessoas acham que livre-arbítrio significa que eu me tornei Deus. Né? Ou seja, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer qualquer coisa. Não adianta, você tem livre-arbítrio para ficar batendo os braços e ver se você chega na Lua. Eu acho que você não vai chegar. Mas você pode tentar, você tem livre-arbítrio para fazer. Então você não consegue, por exemplo, vencer as leis da natureza. Eu tenho livre-arbítrio, vou saltar da janela do prédio e vou ir para cima. Não, você vai para baixo, a gravidade vai te puxar para baixo. Então, assim, quando a gente fala desse livre-arbítrio, até na questão das decisões, ele não é um livre-arbítrio pleno, não é? Eu não tenho plenamente a opção de escolha libertada de qualquer outro pressuposto, qualquer outra influência. Então, quando a gente fala dessa diferença, ainda o livre-arbítrio, ele é um livre-arbítrio limitado. Ele é um livre-arbítrio que está dentro do controle e do domínio de Deus. E isso até confirma a sua soberania. Ou seja, Deus não perde o controle nem se você tivesse livre-arbítrio, porque você não tem um livre-arbítrio. Só quem tem é Deus, né? Deus não podia ter construído um outro mundo, um outro universo de uma outra forma? Aprove a sua vontade de fazer dessa forma. Aí você pode dizer, não, mas ele não pode porque ele é imutável. Estou falando da filosofia, por favor, não estamos entrando na teologia. A teologia, a gente sabe que Deus fez tudo de acordo com o seu claríssimo propósito. Então, assim, só para a gente entender isso, quando a gente fala de livre-arbítrio e soberania, nós não estamos colocando duas categorias que podem se igualar em força, não há. Como também quando as pessoas falam de Deus e o diabo. Eu tive uma discussão esses dias, discussão numa conversa, né? As pessoas que têm medo do diabo, eu falo assim, olha, é bom você não ter medo do diabo, é bom você ter medo de Deus, porque é ele que pode acabar com a sua alma e não o diabo, né? O diabo, ele é um servo, ele serve a Deus quando Deus quer, ou seja, ele não é um ser que tem mesmo a paridade de poder com Deus, muito pelo contrário, é muito abaixo. Eu nem sei o quão abaixo não dá nem para mensurar isso, porque não dá para mensurar o poder de Deus, mas assim, ele serve a Deus, a Bíblia vai trazer isso. As obras do diabo, a principal obra do diabo é destruir as obras de Deus. Ele já está vencido. Ele já foi vencido. Ele já foi condenado. Mas ele ainda age. Então, por isso que você precisa ficar esperto. Porque nós estamos no já e no ainda não, né? Aquela história de que nós já pertencemos ao reino, mas o reino não chegou na sua plenitude. Então, você precisa estar caminhando, aprendendo, se dedicando a ter comunhão com esse Deus, para você não vamos dizer assim, cair nessas armadilhas que Satanás pode armar contra você. Aí nós vamos chegar aqui, o final do capítulo vira meio que missiológico, né? Porque quando ele termina de falar
a respeito todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele vai começar a argumentar, mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. E aí tem esse texto aqui que eu acho bastante interessante, diz, né, que como crerão naquele de quem não ouviram falar. A pergunta é, dá para evangelizar por carta? Já que você não está falando? Isso é uma piada, tá, pessoal? A questão a questão aqui ela é uma questão muito interessante, porque parece que o apóstolo Paulo está argumentando com a igreja de Roma, tipo assim, vocês estão entendendo o nosso trabalho? Não é? Vocês estão entendendo o trabalho apostólico que nós estamos desenvolvendo? Ou seja, nós estamos caminhando por aí anunciando essa mensagem, anunciando esses pontos que eu até agora venho mostrando para vocês. E logo embaixo ele fala, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Paulo está falando de uma coisa de 1000 anos antes, não é? Praticamente. Ele está falando de Isaías. Isaías escreve ainda no período da monarquia. 1000 anos eu acho que eu chutei muito alto, mas bote uns 850 anos antes aí. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Olha o argumento que o Daniel fez antes. Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras aos confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então, esse final do capítulo 10 aqui, parece que o apóstolo Paulo está expondo, vamos dizer assim, as suas garras contra o seu próprio povo. Ele fala assim, olha, a gente está falando para vocês isso, eu amo o meu povo, eu queria que meu povo se convertesse, mas eles entenderam completamente equivocado o papel da lei, eles acharam que a lei por si só ela era merecedora de crédito, mas a lei apontava para o Cristo, para o Filho de Deus, e eles não compreenderam isso, e por isso, aí no finalzinho, por isso nós estamos caminhando e anunciando essa nova realidade para todas as pessoas que nós encontramos. Mas a realidade é essa. A realidade é, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. E aí ele mostra, justamente, então, isso não é algo secreto, não é algo que, olha, surpresa, não. Os profetas já anunciaram isso, os salmos anunciam isso, né? Que esse primeiro aqui, se não me engano, é do Salmo 19, a sua voz, Salmo 19, verso 4, inclusive, né? Os salmos falavam isso, os profetas já falavam isso, e não só isso, Moisés e Isaías falavam, Israel é um povo de dura serviço. Moisés fala isso o tempo todo, e todas as vezes que ele tem embate por conta da dureza da cabeça do povo de Israel, ele fala, esse povo é um povo de dura serviço, você não sabe o que é serviço? Lembra quando a pessoa se machuca, ela coloca um colar aqui chamado colar cervical? A cerviz é justamente a área do pescoço. O povo de dura cerviz é um povo que não se inclina, é um povo que não reconhece a soberania de Deus, que não abaixa a cabeça. E aí Moisés, com grande propriedade, vai falar desse povo que não entendeu e que agora parece uma coisa tão interessante, né? Farei que tenho ciúmes de quem não é meu povo. Olha isso. Ou seja, a intenção, no final das contas, é que Deus está tentando cutucar esse povo aí. Gente, volta para mim, volta para cá. É o que ele faz o tempo todo na Torá, né? Nos livros da lei. O tempo todo Deus levantando problemas que, na verdade, vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam confiar em mim. Não na força de vocês, não na capacidade. Confiem em mim. Tenham fé em mim. Tenham fé de que eu vou trazer a salvação. Podem falar.
Eu acho que esse texto aqui, o finalzinho dele, do capítulo 10, ele resgata tanto o tema da soberania, porque está dizendo, olha, os profetas já falaram tudo isso, né? Então, quer dizer, Deus não perdeu o controle, é isso mesmo, isso que está acontecendo já estava no script, e ao mesmo tempo ele está falando aqui da pedra de tropeço que ele já mencionou no final do capítulo 9. Então a pedra de tropeço ela volta aqui no final do capítulo 10 de uma certa forma, porque ele vai falar que farei, né, no verso 19, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Então, a gente percebe mais uma vez aqui Deus lembrando, né, que Israel, que eles tinham que confiar nele, ter fé nele, não na própria força. Então, eu acho interessante como Paulo, ele realmente está retomando, né? Jonatas, seu áudio. É que eu fiquei tão emocionado. A gente tem mais uma pergunta aqui da Carol, que é bem interessante também, falando justamente sobre esse final aí do texto que nós lemos hoje, né? Temos como virar a chave das categorias nas quais raciocinamos? Eu não sei se é uma pergunta ou são várias, eu acho que são várias, porque eu acho que a segunda pergunta não está linkada com a primeira. A discussão sobre livre-arbítrio humano e soberania divina teria acontecido no tempo de Paulo? Como pensar nas categorias do texto? Não, acho que está tudo conectado. Então, alguém quer comentar aí? Essa é uma ótima pergunta. Sim. Depende do ponto de vista, né? Do ponto de vista de Deus, a gente já viu que é impossível a gente pensar com as mesmas categorias de raciocínio. Ele é o eterno, né? E aí é interessante ver como algumas traduções da Bíblia usam, inclusive, essa expressão onde a gente usa na nossa tradição em português o Senhor, né? Aquele Senhor com letras garrafais, o eterno, né? Que no original era o tetragrama. Que expressa muito disso, né? Dessa questão e coloca em perspectiva, né? Em relação àquele momento ali, a gente tem aqui um pensamento hebraico, né? A gente tem um pensamento que não que é pré-cartesiano, que é pré-iluminismo e que não tem problema nenhum com essas tensões, né? O pensamento hebraico não tem, inclusive a gente vê várias delas, né? Várias dessas tensões. O próprio texto em Êxodo, que é citado aqui, né, sobre Faraó, Deus tem endurecido o coração de Faraó, diz ao mesmo tempo que Deus endureceu o coração de Faraó, que Faraó endureceu seu coração. Seu próprio coração, exatamente. Eu acho que isso é uma questão interessante, né? A gente vê o sumo dessa expressão, assim, literária judaica com essas categorias misturadas, né? Ou seja, ele não está preocupado em dividir as caixinhas, está tudo dentro do mesmo pacote. Ou seja, essa soberania e esse livre-arbítrio caminham juntos, né? Não há nenhuma linearidade, a gente não vê essa linearidade de pensamento que caracteriza mais o nosso pensamento de hoje em dia, de organizar as coisas cronologicamente ou em termos de um argumento que vai seguindo uma sequência lógica. Não existe. Você vê que Paulo começa a falar sobre isso, daqui a pouco ele coloca uma outra coisa e volta àquele mesmo argumento. Quer dizer, até a fluidez da argumentação é diferente, é completamente diferente. Será que esse pensamento sobre a responsabilidade, em vez de usar o arbítrio humano, o livre-arbítrio, eu usaria a responsabilidade humana? Ele está, de fato, falando sobre isso. Agora, a maneira de discutir as coisas também é diferente da nossa. Como a gente disse no início, esse não é um tratado. O livro de Romanos não é um tratado teológico que visa agora vamos falar sobre a soberania de Deus versus a responsabilidade humana. E aí, a soberania, né? Não, veja que
esses assuntos são tratados, mas dentro de outros contextos e com o objetivo de falar a essa comunidade cristã em Roma, que era tanto formada por judeus como por gentios. Então, de vários lugares. Então, havia tanto gente com esse pensamento mais oriental, né, que geralmente tem essa característica de manter as tensões, desse pensamento menos, digamos assim, linear. Então, mesmo se essa discussão fosse travada, na verdade, eu acho que ela seria travada de uma maneira muito diferente daquela que a gente travaria hoje, Carol. Eu coloquei no chat aqui, o Daniel me relembrou, esse é um estudo que o Sayão também fez, né, falando sobre essa questão da visão e da realidade hebraica, né, que está presente no texto. Outra, só uma parte, a gente também tem um curso que foi dado no início da pandemia sobre a filosofia, fé cristã, e a gente tem ali, logo nas primeiras aulas, a diferença entre o pensamento oriental, o pensamento ocidental, o pensamento grego, que a gente herda desse pensamento. Então, procurem no nosso canal, que tem bastante material sobre isso. Legal, legal. Eu me lembro, sim, eu só esqueci o nome, como é que tá. Ele deve estar numa playlist nossa lá, aí você pode procurar nas playlists do nosso canal, você vai encontrar. Bom, o Ivanildo pergunta aqui sobre o Daniel. Aproveitando que você tem o Rousseau Champlin na sua estante, eu li que ele fala sobre os eleitos e restaurados, mas entendi que isso não conversa com o que está em Romanos. Faz sentido? Eu não li o Champlin. Então, só o Daniel para responder essa daí. Olha, eu confesso que eu não li comentário relacionado a essa questão de eleito e restaurado, para falar a verdade. Então, eu também não posso falar, não sei. Bom, então vamos ficar por aqui, antes que alguém pergunte mais alguma coisa que a gente não sabia responder. Vamos depois, Ivanildo, a gente vai procurar, tá? O Daniel vai ficar com essa responsabilidade aí de procurar para saber se o Champlin fala alguma coisa sobre isso. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que acompanharam a gente até agora, né, e que participaram aí conosco do nosso chat. Também agradecer ao Daniel e ao Leandro, que contribuíram demais aqui para a nossa aula. Semana que vem a gente vai dar continuidade à carta aos Romanos. Boa noite de vocês aí, para o pessoal, para a gente se despedir e já encerrar a nossa live de hoje. Bom, pessoal, queria agradecer aí por nessa conversa tão gostosa, nesse assunto tão maravilhoso. Capítulo 9, capítulo 10 de Romanos são fantásticos, falam muito no meu coração. E eu queria só terminar dizendo isso, que é lindo a gente poder contemplar esses mistérios que muitas vezes a gente não consegue compreender na sua totalidade, mas a gente pode olhar para eles, né, e dobrar os nossos joelhos para vermos o quão pequenos nós somos e quão grande é o nosso Deus, quão grande é essa salvação que Ele proporcionou em Cristo. Então é isso aí. Amém. Obrigado aí, pessoal que se conectou a gente, pessoal que ainda vai ver. Reforço aí a sugestão de que você, se não tivesse inscrito ainda, se inscreva nesse canal e que aproveite os outros vídeos também, que a gente tem bastante material sobre categorias de raciocínio, esse curso mesmo que a gente mencionou, se eu não me engano o nome é Filosofia e Fé Cristã, é bastante interessante, bastante completo. A gente tem outros cursos também sobre o pensamento e o contexto histórico do Novo Testamento. A gente tem bastante coisa que ajuda a gente a entender esse momento que é tão diferente do nosso, essa maneira de pensar que é diferente da nossa, e isso com certeza traz bastante luz para os textos que a gente lê hoje, né, no nosso contexto de hoje em dia. Então, muito obrigado aí ao Jonatas, ao Daniel e a todos vocês que se conectaram com a gente. É isso aí, pessoal. Foi um prazer,
enorme estar com os meus queridos aqui, com vocês que nos acompanham. Como o Leandro falou, Deus os abençoe e até a próxima aula a respeito da Carta de Romanos.